Oi! Oi! Eu sou a Gabi. Eu sou o Eduardo. Nós somos do canal Colecionando Horizontes. A gente construiu uma Kombi, viajou durante 6 meses no litoral brasileiro. E agora a gente tá construindo essa van aqui que vai ser a nossa nova casa. E para esse vídeo aqui a gente tá aproveitando e a gente tá gravando sempre dentro da van, mas dessa vez a gente vai dormir dentro da van. Tudo bem que ela tá no estacionamento de casa. Não era pra falar. Sim, nós estamos acampando no quintal, mas a gente tava louco de vontade de dormir aqui dentro. De já começar a ter essa experiência, né? E daí a gente aproveitou, então, como tá próximo do nosso aniversário de casamento, a gente ganhou uns queijinhos lindos, a gente tá tomando vinho, comendo queijo, salame. Um monte de queijo diferente, bem bom. Nós ganhamos da minha sogra. Vinhozinho, colchão no chão, coberta, e é isso aí. E ainda bem que não tá frio hoje. E hoje a gente vai fazer mais um vídeo dessa série que a gente tá soltando uma vez por semana aqui. Desse papo mais sério aqui. E hoje a gente vai falar de... mais filosófico quase, né? Isso. Sobre os nossos pensamentos. E como no dia 13 de outubro a gente completa 4 anos de casados, nós resolvemos fazer o tema dessa conversa, o impacto que teve essa mudança de vida que a gente fez no nosso relacionamento como casal. Porque foi uma conversa que a gente teve durante a viagem dos 6 meses com outros casais. Sempre todo mundo perguntava como é que foi, todo mundo trocava essa ideia. Então a gente resolveu fazer esse vídeo de hoje, já que está próximo do nosso aniversário de casamento, então a gente vai abordar esse tema hoje. Isso aí. E a gente conheceu um casal que foi morar junto na Kombi, assim, morava separado antes e mudou pra dentro do motorhome. Direto, sim, sem ter uma relação de convivência antes. A gente conheceu o casal que mudou quando já tinha, 15, 20 anos de casados. E aí, por consequência, já tinha uma convivência muito grande. E mesmo assim, mudando pro espaço confinado do motorhome, teve questões de adaptação. No nosso caso, quando a gente mudou, a gente queria ter saído, né? A nossa data prevista de viagem era ter saído justo no nosso aniversário de casamento de 3 anos de casados. Mas não aconteceu, a gente acabou saindo 2 meses depois, né? Eram 3 anos de casados e 6 anos juntos. 6 anos juntos. Nós casamos com 3 anos de namoro. E, como era a nossa relação? Não sei o que eu faço. Nós mudamos com 3 anos de casados, então pra morar na Kombi. A gente já tinha convivência, porque desde o primeiro dia, né? A gente não foi morar junto antes de casar, a gente casou e aí foi morar junto. Então tínhamos esse período até que razoável de experiência morando juntos. E nesse período de 3 anos a gente morou num apartamento que tinha 2 quartos. Então era um pouco mais tranquilo, porque um dos quartos a gente usava como escritório e era o closet do Eduardo, porque ficava o guarda-roupa com as roupas dele lá. Então a gente tinha um pouco mais de espaço para convivência. Depois a gente mudou para um apartamento estúdio. A gente fez o estúdio propositalmente todo integrado, então ele não tinha divisória pro quarto. A gente fez a nossa parede de divisória, era de vidro até. Entre quarto e sala era uma divisória de vidro com 2 portas, uma de cada lado, sem portas. Então era uma passagem. A cama ficava ilhada com o rack da TV, assim, passava por todos os lados. Então ele já não nos dava tanta privacidade no sentido de um poder, ficar assistindo filme até tarde e outro ir dormir. Eu sempre fui dormir mais cedo que o Eduardo. Até uma coisa que a gente acabou tendo conflito, né? Quando foi pro estúdio. Não, você não tá acompanhando o raciocínio. Até uma coisa que a gente acabou tendo conflito quando foi morar no estúdio é que o Eduardo ficava assistindo o filme e eu queria dormir. E a TV ficava aqui atrás. Então, uma das coisas que resolveu os conflitos em casa foi aqueles foninhos Bluetooth, né? Conectava na TV, daí ele colocava o foninho, o mundo se acabando no filme lá e a paz reinando naquela casa, finalmente. Eu acho que já começou aí, né? A questão de convivência, acho que o primeiro conflito foi esse. Que já indicava... Que foi bem antes da gente sair viajar. Foi. Mas já indicava alguns problemas de adaptação que viriam. Então, como era a nossa relação antes de morar
no motorhome, a gente nunca foi de brigar muito. A gente, na verdade, a gente Brigar nunca mesmo. brigar igual a gente ouve pessoas falando que brigam direto ou brigam de verdade, brigam. A gente nunca brigou. Não, de. A gente teve conversas mais sérias e tal, assim, mas nunca de brigar. Nem de perder o respeito, de. Sabe, de xingar, dessas coisas. Isso não. Nem de quando a gente namorava. Nós sempre tivemos uma relação bem respeitosa, assim, nesse sentido. A gente tem opiniões diferentes para algumas coisas. Mas a gente resolve conversando, sempre. Sempre. E quando a gente mudou pra Kombi, algumas coisas começaram a aflorar. Porque pensa na Kombi. É um espaço de 1,5 por 2 e pouco. E é ali, tem a cama tá ali, o sofá tá ali, a cozinha tá ali, o banheiro tá ali, tá tudo junto. Então, tipo, a gente começou a ter alguns problemas com essa questão de horários e utilizações do espaço. Coisas assim que a gente não via antes. Quando a gente trabalhava, a gente tinha horário. Então, assim, independente se um foi dormir às 2 da manhã e o outro às 9, a gente ia acordar o mesmo horário, tinha que ir trabalhar e tal. Então começou a ter um pouquinho mais essa questão do conflito que a gente resolveu com o foninho Bluetooth. Porque a gente sempre tinha, né, nos 2 apartamentos, mesmo no estúdio que era tudo integrado, a gente tinha espaços. Então tinha um quarto, tinha uma sala, tinha uma cozinha, tinha um banheiro. Agora na Kombi era tudo isso, tudo junto e misturado. E assim, é como se fosse o final da cama aqui, aí tinha um corredorzinho que só cabia o porta-pote. E era isso. E daí o que acontecia? O primeiro empecilho, o primeiro atrito foi a questão de acordar cedo. Eu prefiro trabalhar até mais tarde e acordar mais tarde. A Gabi prefere dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então chegava de manhã, ela queria acordar e eu queria continuar dormindo. E aí começou a... Isso acho que foi uma das coisas que mais pegou, assim, pra gente. Porque não tem como você... No início a gente colocava a mesa como uma bancada, que funcionava legal pra de noite, pra colocar as coisas em cima, as almofadas, essas coisas. Mas de manhã não tinha, atrapalhava. não tinha Já ficava como em eu cima. abrir o fogão pra usar, pra começar a fazer café da manhã e viver, não dava. E também tava mais calor, então assim, de manhã a Kombi esquentava. E aí, eu não sou calorenta, mas aquilo era uma coisa assim que sufocava. E eu queria abrir tudo, eu queria sair de lá, e daí a gente começou a ter conflito porque era uma coisa que me incomodava muito. E pro Eduardo também incomodava muito que ele queria dormir e eu não deixava. Então aí a gente teve que ter algumas conversas, né? Aí até que a gente achou uma solução. A gente tirou o tampo que a gente usava de mesa, que a gente criava a bancada, jogamos para trás, embaixo do colchão. Como a gente usava pouco essa mesa, então a gente jogou lá para trás. Então durante a noite não tinha bancada, mas a gente foi se ajeitando e não necessitava mais da bancada. E daí de manhã a Gabi podia levantar mais cedo, aí ela podia acessar fogão, podia acessar geladeira, então ela podia começar a fazer o café já e tal, e eu ainda podia ficar dormindo mais um pouquinho. E com o tempo também, como a gente foi se adaptando, eu fui acabando dormindo mais tarde e acordando no horário mais próximo que o dele. Porque antes era uma diferença bem grande. Outra questão também é que em casa tem alguns casais que já tem assim essa intimidade desde o início. A gente não. Nós éramos mais conservadores nesse sentido. Cada um usava o banheiro de porta fechada, bonitinho, tomava banho de porta fechada, tudo certo. Mas na Kombi não tinha como. No início até a gente saía, né? Um saía, daí o outro lá fechava a Kombi toda, usava o banheiro, daí depois o outro entrava. Um saía pro outro usar o banheiro, aí, né, ficava lá de fora, lá esperando e tal. Depois, como a coisa foi... A gente foi se acostumando e aí
madrugada ou já tarde Isso era da principalmente noite. de noite. Porque durante o dia era tranquilo, tipo, sair, porque tinha que fechar a janela, fechar a cortina, fechar todas as portas e usar o banheiro lá dentro. Então durante o dia era isso. Então durante o dia, um saía pro outro utilizar. Agora de noite, daí, tipo, às vezes era de madrugada. Aí a gente dormia na rua. Então não era muito legal ficar abrindo a Kombi pra gente sair. Então com o tempo a gente foi se acostumando a utilizar o banheiro ali durante a noite. Um acorda, vai lá, utiliza, o outro fica deitado dormindo. Posso contar? Aqui. No início, bem no início, a gente até tinha um maleiro aqui. Daí a gente prendia um lençol e fazia meio que uma divisória, né? Aí depois... Foda-se. Nem isso. Depois, dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Então, nesse sentido, a gente sabia que isso ia acabar acontecendo, que a gente daria esse passo a mais de intimidade. E tudo bem. Acho que isso é uma questão resolvida hoje em dia, né? É uma coisa que a gente brinca. A gente saiu viajar com 3 anos de casado e 6 meses depois a gente tinha 10 anos de casado. Era mais ou Questão menos. de intimidade. Mais ou menos nesse sentido. Fora essas partes técnicas, né? De convivência, assim, de... Questão de morar junto mesmo e morar junto num espaço tão reduzido. Eu não sei como foi exatamente, né? Pra quem já tinha muito tempo de convivência. Eu não sei se é bom ou ruim, assim como a gente conheceu o casal que foi morar direto junto, sem ter convivência antes. Se cria uma rotina juntos, o que já é uma coisa boa, né? Talvez muito tempo antes junto você tenha muitos vícios anteriores, né? Já esteja muito acostumado a ter um espaço, tipo, dividido para as rotinas diárias. E já tem uma bolha, né, enorme, cada um tem a sua bolha e aí fica complicado. Talvez ir morar junto, direto no motorhome, seja mais benéfico nesse sentido. Por outro lado, você tem que se adaptar à relação de convivência 24 horas. E morar no motorhome, porque não é fácil. Essa adaptação não é assim que acontece, né? A nossa mesmo, a gente fala que a gente demorou pra pegar o ritmo de morar no motorhome. Depois que pega, vai embora, mas não é uma coisa que acontece assim, em uma semana já tô super adaptado. E tem outra questão, se a gente estivesse saindo pra passar um mês fora de férias, a gente encara de uma forma. Agora, como a gente estava morando, que tinha uma rotina, fica diferente. Eu acho que a adaptação fica bem mais complicada, né? Porque são coisas que quando você sabe que é temporário, você fala, tá, tudo bem, releva. Agora, você olha um negócio que incomoda, você fala, vai ser sempre assim? Vai incomodar mais ainda. Ou você aprende a conversar e resolver as coisas, ou vai se desgastar, chega uma hora que não aguenta mais. E essa questão de conversar, a gente sempre foi bastante, assim, de conversar, de trocar ideia, de, assim, filosofar junto, né? Mas eu lembro que houve um período que a gente tava meio nadando no raso, assim. Tava cada um pro seu lado, a gente convivia pacificamente, normalmente, sempre tivemos uma boa relação, mas a gente não se aprofundava, né? Conversas sérias, assim. E é muito fácil você conviver com alguém superficialmente, assim, né? Você acha um modo pacífico de convivência e vai no piloto automático. Se não fizer isso, isso e isso, não vai ter conflito e é por aí. Só que também você perde de conhecer realmente a pessoa. Então eu lembro que teve um dia que a gente se propôs a conversar mais, a entender mais um ao outro, né? O que estava sentindo daquela experiência. Conversar, tipo, qual o seu maior medo, qual o seu maior sonho. O que a gente tá conversando aqui, a gente conversou muito mais entre nós. Isso para N temas possíveis. Né? Muita coisa. Muita coisa, muitas ideias, muitas reflexões, assim. E aí a gente começou a conversar e refletir mais profundamente.
E a gente se viu como uma equipe naquele... Um casal já é uma equipe, né, pra vida, assim. Você casa, se torna uma família e aí você tem objetivos em comum e você vai trabalhar junto pra atingir aqueles objetivos. Mas morando na rotina que a gente tava, a gente era ainda... Eu senti, assim, né, que foi uma ligação muito mais forte nesse sentido, da gente realmente depender um do outro pra sobreviver, literalmente. Então, um via uma coisa, outro via outra. A gente começou a definir tarefas também, o que cada um fazia, sem ter que definir, olha, colocar água é responsabilidade sua, mas acabava com o tempo, ia criando essa rotina que já sabia o que um fazia, o que o outro fazia. A questão do banho mesmo, né? No início a gente se batia um monte, depois para montar a barraca, eu abria registro, abria o gás para ligar o aquecedor e não sei o que são vários passos, são rápidos de fazer quando você faz no automático. Mas no começo a gente se batia um pouco, depois já era uma coisa assim, muito automática. Um já ficava do lado, alcançava a toalha, a gente fazia tudo muito mais rápido e muito mais coordenado, né? Uhum. Então, com todas essas vivências, essas experiências, essas rotinas mudadas, a gente vê que no final, hoje em dia, a gente é muito mais parceiro do que antes. Então, no resultado é positivo, porque, como a gente falou, a gente, sem precisar conversar sobre o que um ia fazer, o outro ia fazer, a gente começou a se entender mais, um saber o que o outro faz melhor, o que é melhor para o outro. Então a gente acabou se tornando uma equipe muito mais sincronizada. É isso aí, muito mais sincronizada durante esses períodos de viagem, até de construção, né? Que a gente, durante a construção a gente discutia, assim, de ideias, até para realmente ter a melhor solução. Não é que, um queria de um jeito, outro queria do outro e cada um brigava pelo seu. Não, a gente dava uma ideia, dava outra ideia. É o que a gente tá acontecendo agora aqui na construção da van. Então, a gente tá fazendo algumas coisas que a gente começa a conversar e tal, para tentar sair a melhor solução, mais prática, mais simples, mais barata, menos complexa e que vai funcionar no dia a dia. Isso é uma coisa interessante de comentar. Quando a gente casou, nós noivamos 1 ano e 4 meses antes da gente casar. E aí a gente fez um monte de coisa pro casamento. Várias coisas a gente contratou, mas várias que a gente conseguia fazer, a gente já começou a fazer. Então a gente fez os convites, a gente fez boa parte da decoração, fez painel de foto, várias coisas assim. Caixinha de convite pros padrinhos. Então ali a gente já começou a trabalhar em equipe, a fazer as coisas desde o início, sempre. Quando eu tava no final da faculdade, o Eduardo levou o PC dele em casa pra me ajudar a terminar o TFG lá. Então, assim, sempre foi, né, de parceria nesse sentido. E eu lembro que o Eduardo comentou uma vez quando a gente tava fazendo as velas. Ela era feita de parafina, mas o molde era na caixinha de leite. E até a gente chegar num modelo que dava certo, derreteu parafina por tudo, no chão, aquela caqueira toda. Deu bastante trabalho. E eu lembro que um dia o Eduardo falou assim, tá vendo? É por isso que quando as pessoas fazem as coisas junto, pro casamento e tal, não separa. Sabe que dá muito trabalho. Porque que dá muito trabalho, não vale a pena separar depois disso. Isso é. E dá mais valor pras coisas. Eu acho que faz sentido, porque assim, a gente nunca teve uma individualidade no sentido de eu vou fazer por mim, ele vai fazer por ele, e a gente tem algo em comum ali, mas se não der certo aqui, ele vai pra lá e eu vou pra cá e tá tudo certo. Sempre foi algo junto, algo dos dois, um projeto em comum. Então, eu acho que fica mais difícil de separar dessa forma, né? Porque, sei lá, eu acho que se não tem esse elo forte de um projeto em comum,
um casamento onde você prometeu que você ia ficar pro resto da vida junto, fica muito mais fácil falar, ah, não era isso que eu queria, tchau. Né? Tanto financeiramente, a gente sempre tratou as coisas como uma só. Não era, ah, eu ganho isso, você ganha aquilo, então eu posso comprar tal coisa e você não pode. Nunca foi assim. Foi junta tudo e faz tudo. A família ganha isso, né? E aí a gente definia quais eram as nossas prioridades, né? Inclusive a prioridade de vamos guardar dinheiro, então a gente vai se privar de certas coisas. E aí não doía, sabe? Não era assim, eu quero pedir pizza toda semana. Não, a gente acordou que a gente não ia gastar com isso porque a gente tem um projeto maior. E os dois estavam olhando para aquele projeto maior. Então ficava mais fácil. É. Não era um só querendo. Não era um ponto era sempre os dois. A discutir aquilo, porque já tinha sido definido. Acordado. Então, e assim foi durante a nossa viagem, né? Também algumas coisas a gente definia que seria assim, ponto. E ficou mais fácil, né? Eu acho que no fim das contas, no cômputo geral da relação, foi muito positivo essa experiência que a gente passou, tanto da construção, quanto de ter morado junto num espaço tão pequeno, confinado e com realidades diferentes, e tendo que ter um ao outro como único recurso disponível. Não dava pra ficar de bico. Foi bom. E agora também, né? A gente tá de novo mais uma empreitada junto, mais um projeto. E eu acho que com mais um projeto só temos a ganhar mais ainda. A gente discute de vez em quando, assim, dos projetos. A gente cortou um monte de coisinha desse vídeo aqui, de tipo, fala você, não, fala você. Você não fala isso. Quando a gente vai gravar junto, eu acho que é quando a gente mais se estressa. Eu acho que em tudo é quando a gente mais se estressa. É gravar junto. Mas fora isso, funciona bem. E também a parte emocional, principalmente durante a viagem, né? Que durante a construção da Kombi a gente estava aqui, perto de família, perto de amigos. Mas quando a gente saiu viajar, eu tinha a Gabi e a Gabi tinha a mim. Então, era nós dois. Claro que no caminho a gente foi encontrando pessoas, a gente fez muitas amizades e tal. Mas quando partia de viagem e ia para outro lugar e acabava se desencontrando desses amigos feitos na estrada, voltava a ser só nós dois. Então, a gente sempre foi suporte um do outro. Para momentos de tristeza, para momentos de incerteza, né? Em momentos de conquistas também. Também. Mas a gente decidia tudo junto. Até assim, o lugar onde ia ficar, essas coisas, tá se sentindo bem aqui, não tá? Tal pessoa parece confiável ou não, essas coisas a gente sempre confiou, assim, né? Um no outro. A gente sempre conversou sobre todos esses assuntos, assim, e sempre nos entendemos. E tem outras coisas, tem algumas outras coisas que são pontos pacíficos também, né? Tipo, de intuição. Se eu não sinto algum lugar legal, alguma coisa, o Eduardo nunca teima, né? Fala, não, nós vamos ficar, não sei o quê. Ele sabe que alguma coisa tem. Alguma coisa vai dar merda. E aí a gente nem discute, assim, a gente simplesmente só se olha, já sabe. E eu acho que no fim das contas, a coisa mais importante, como dizem, a decisão mais importante que você vai tomar da vida é escolher a pessoa que vai estar do teu lado. Pouco importa a profissão que você vai fazer, até porque isso você pode mudar, mas se você não tiver alguém pra te levar pra frente, vai ficar difícil. Que vai chegar uma época da sua vida, uma certa altura da vida, que você vai estar mais junto com essa pessoa do que sem essa pessoa. Né? Verdade. Então, por isso é bom escolher certo. Acho que nos escolhemos bem. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, mais um vídeo.
onde a gente falou um pouquinho mais como é que a gente abordou essas situações. Claro que quais são os nossos. Tem gente que deve ter visão muito diferente da nossa sobre essa adaptação. Mas, o que a gente tá querendo, assim. O que a gente tá querendo passar aqui nesses vídeos, assim, tipo, trazer esses temas e mostrar como a gente encarou esses temas, qual é o nosso pensamento dessas ideias e tal. E essa foi a nossa. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Se você tem sugestão de algum tema, deixa nos comentários ali. A gente viu que já saiu o primeiro vídeo. A gente viu que bastante gente comentou e comentou bastante, se identificou, de tipo, falou, nossa, eu penso isso também tô saindo de viagem, ou também planejando. Então a gente fica bem contente que é um assunto diferente do que a gente vinha postando, do que a gente vem postando durante a semana, mas que é um assunto que a gente está gostando de fazer e as pessoas estão gostando de assistir. A gente curte muito conversar sobre essas coisas, são coisas que a gente ficaria horas conversando numa roda de amigos, então... Que já ficamos, né? Muitas vezes. Então, se você gostou, curte e deixa aqui nos comentários quais são as suas reflexões, se você tem temas que você gostaria que a gente abordasse mais pra frente, né? E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar, manda aí. Então é isso aí, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo, né? Até! Valeu!